Aqui você tem uma tabela de como o idioma está vibrando. Você vê que o hebraico vibra 7.0, o aramaico 6.9, o árabe 6.7. Se você reparar, você tem hebraico e o árabe. São os descendentes de Abraão. E se você reparar, são os povos mais ricos do mundo. Depois você tem o grego, o francês, o russo, o inglês, o alemão, o chinês, o espanhol e o português. Então você vê, conforme a vibração, conforme a frequência e energia dos idiomas que esses povos estão falando, também a distribuição de riqueza está da mesma forma que o idioma vibra. Shalom, Adonai. Vamos iniciar o estudo de hoje e vamos falar sobre a Torre de Babel e a confusão de língua que o Criador fez acontecer lá, né? Para cada povo falar um idioma, para eles não poderem se entender e assim não conseguir construir essa Torre de Babel, terminar a Torre de Babel. Babel era o nome da torre, que em hebraico significa confusão das línguas, confusão de vozes. Desde que o homem começou a falar, buscou das palavras as suas experiências, ou seja, começou a se traduzir, sua busca se estendeu à tentativa de compreender os outros e, consequentemente, de compreender as línguas dos outros. Então, lá na Torre de Babel vai ser criado todos os idiomas que hoje é falado. Dessa forma, eles não se entenderam e o grupo que se entendia foi se afastando e montando, bem dizer, o seu país, o seu território, porque só entendia um grupo de 200 pessoas, 300 pessoas, o seu idioma, então eles foram embora, foram fazendo isso, cada um foi indo embora, porque virou uma confusão total. Então, a partir do momento que tinha aquelas pessoas que falavam o mesmo idioma, eles foram se unir em grupo, e a partir desse momento eles foram, cada um foi ganhando seu território, porque não fazia sentido viver naquela confusão de idioma. E a Torre de Babel depois seria destruída, né? Ela é destruída, e foi mais, além da sua destruição, pode-se dizer que foi um dos motivos para eles terem receio, e cada um foi viver com o grupo que o idioma falava, que naquele momento, na confusão de língua, estava falando. Dos diferentes idiomas e a dispersão dos seres humanos, a história está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9. O mito da Torre de Babel. Uma população unida decide construir uma torre que alcance o céu. E algo irritado com a prepotência das pessoas, confunde a língua delas, né? E algo espalha as línguas pelo mundo. A confusão das línguas impede que a torre seja construída. E o significado da Torre de Babel. O nome Babel significa confusão das línguas ou confusão de vozes em hebraico. O mito foi usado para explicar a diversidade linguística da humanidade. Não, isso está escrito nas escrituras e é real. A confusão das línguas foi uma punição infligida aos construtores da Torre de Babel. E a confusão das línguas atingiu a humanidade de um modo coletivo. De acordo com Gênesis, né, a Torre de Babel ela foi construída pelos descendentes de Noé após o dilúvio. Foi construída por Nimrod, né? Nimrod que era o chefe e era o que estava responsável de construir a Torre de Babel. Então vamos voltar no início, né? Vamos fazer uma apanhada. A gente sabe que energia, vibração, frequência, está tudo na palavra. Quando você fala, você tem energia, você tem vibração e você tem frequência. No nosso mundo, tudo está vibrando. Pela física quântica, tudo está vibrando. Tudo vibra. A matéria, ela vibra, tá? Então a matéria tem energia, a matéria tem vibração e ela terá uma frequência. Então, o que acontece? Até mesmo, né, o universo que a gente vive, a nossa realidade, foi construída através da palavra falada do Criador. O Criador falava e tudo era criado. Ele trouxe à existência o mundo material através da palavra falada no mundo espiritual. Então, nós somos sombra de uma realidade perfeita, que é o mundo espiritual. Então, quando o Criador confunde a língua lá na Torre de Babel, o que acontece? É criado, filho, várias realidades, milhares de realidades foi criado. Consegue entender? Porque se você fala num idioma, então você tem uma energia, você tem a vibração e a frequência. Cada idioma tem sua energia, tem a sua vibração e tem a sua frequência. Então, cada realidade, a partir da Torre de Babel, você tinha várias realidades acontecendo ao mesmo tempo dentro desse universo, que é a terceira dimensão. Consegue entender? É como se fosse um universo paralelo, né? Que eles tanto falam. Eles não falam universo paralelo. Por que eles estão falando isso? Porque você tem vários idiomas no mundo, com energia, vibração e frequência diferente, e cada um está criando a sua realidade. Tanto é que, se você analisar, até você pega povos que são mais ricos do que outros povos. Por quê? É devido ao idioma que fala. Se você pegar a riqueza do mundo hoje, ela está distribuída devido à energia, à vibração e à frequência que esses povos estão falando. Olha que coisa linda, né? O conhecimento. Você sabe que a sua alma, para criar realidade, ela usa palavras e pensamentos. E pensamentos e palavras, né? Sentimento tem energia, tem vibração e tem frequência. Então, cada idioma vibra de uma frequência e cada idioma, cada país vai criar uma realidade. Então, a distribuição de riqueza no mundo é devido à energia, vibração e frequência que esses povos estão falando. Aqui você tem uma tabela
de como o idioma está vibrando. Você vê que o hebraico vibra 7.0, o aramaico 6.9, o árabe 6.7. Se você reparar, você tem hebraico e o árabe. São os descendentes de Abraão. E se você reparar, são os povos mais ricos do mundo. Depois você tem o grego, o francês, o russo, o inglês, o alemão, o chinês, o espanhol e o português. Então você vê, conforme a vibração, conforme a frequência e energia dos idiomas que esses povos estão falando, também a distribuição de riqueza está da mesma forma que o idioma vibra. Então o que a Marvel, o filme da Marvel, quer mostrar? Né? De uma forma meio diferente, em uma linguagem diferente, mas está mostrando para você, e hoje você vai entender. Quando eles falam a teoria do multiverso, o conceito de multiverso não é novo, e há anos filósofos e cientistas teorizam a seu respeito. Como funciona o multiverso da Marvel? O multiverso da Marvel é composto por universos com uma natureza similar e uma hierarquia universal. Cada universo é único e pode ter divergências causadas por decisões que alteram o rumo da história. O universo primário da Marvel é a Terra. Então vamos parar por aqui. Então, seriam vários universos, né? Várias realidades, vamos dizer assim, paralelas, acontecendo ao mesmo tempo. E sendo criada por idiomas diferentes. Então lá na China está sendo criada uma realidade. Lá na Inglaterra está sendo criada uma realidade baseada na energia, baseada na vibração e baseada na frequência que esses povos falam. Então, conforme esses povos falam, é isso que acontece. Eles vão criando realidade a partir do momento do seu idioma. Então, nos filmes da Marvel é mostrado, mas de uma forma diferente, mas isso está acontecendo. Você está na Terra e você tem várias realidades sendo criadas através de idiomas diferentes, desde a Torre de Babel. Olha para você ver como que o sacrifício único e perfeito, feito na cruz do Calvário, é maravilhoso. Quando Jesus Cristo, né, Yahshua, o Messias, vai fazer esse sacrifício na cruz, o que ele está fazendo? Ele está unificando todo o idioma nele. A partir do momento que você aceitou ele, que você aceita ele, olha para você ver, hein? Eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador, eu aceitei Yahshua, né? Falou, porque tem várias pessoas que confessam o nome do Criador de forma diferente. Uns falam Messias, outros falam Jesus Cristo, um fala Yahshua e assim vai. Então,